O episódio começa com aquela mulher de cabelo vermelho, falando que o Jack é só uma pobre criança, e que o único que pode amar ele é Deus. E voltamos para os tempos atuais, e tá todo mundo torcendo para o Hércules. E o Ares está chorando quando Zeus dá um porradão na cara dele. E Zeus pergunta se ele vai desistir antes do Hércules. E logo ele se motiva novamente. E o Hércules usa aquela coisa que estava no peito dele para enfaixar o braço. E o Jack fala que os ataques que ele usou estão causando muito dano nele mesmo. E o Hércules manda ele não se preocupar. E o Jack o parabeniza, já que ele ainda não sentiu medo e a cor dele não mudou. E o Hércules descobre que ele pode ver as emoções com aquele olho. E o Hércules fala que esse é um motivo dele continuar finalizando pessoas. E o Jack fala que a cor do medo é a única beleza que importa. Aí o Hércules fala que ele se perdeu. E o Jack não entende o que ele tá falando. E o Hércules fala que ele perdeu para o desespero. E se rendeu para os prazeres. E o Jack percebe que já viu aquela cor antes. Aí o Hércules começa a falar que ele já foi um humano. E ele sabe que os humanos são tolos. Daí ele fala vários pecados que os humanos cometem. Porém mesmo assim ele ama todos. E o Jack percebe que essa cor é a mesma da mãe dele. E o T-Rock fala que vai salvar ele dessa dor. E vemos que o Hércules ativa o último trabalho e mais poderoso de agora iria ser uma luta contra o tempo. Porque o trabalho que ele invocou não iria parar até finalizar ele ou o oponente. Daí o Hércules parte para dar um soco no Jack. Só que ele desvia e o soco do Hércules acaba acertando o chão. E o Jack aproveitou e transformou as pedras em armas e logo joga nele. Aí o Hércules tá tão puto que ele está destruindo todas as coisas que o Jack toca. Daí o Hércules ativa uma habilidade onde o braço dele aumenta e ele tenta acertar o Jack, mas ele consegue desviar. Aí o Jack desvia de vários golpes do Hércules até que o Jack pega uma tampa de bueiro para se defender do soco do Hércules. Porém ele acaba sendo acertado com tudo e jogado para longe. Daí o Jack se levanta e usa aquele gancho para sair dali. Porém o Hércules alcança ele e acaba dando um soco muito forte, fazendo ele ser empalado em uma cerca de ferros. Logo o Jack tira aquele ferro da barriga e o Jack tá acabado mal conseguindo ficar de pé. Mas era o que a gente pensava. Aí ele pega a capa e transforma em uma lâmina que corta o prédio. E o Hércules se distrai olhando para o prédio e o Jack corre para cima dando uma voadora nele. Porém o Hércules defende e joga ele com força na janela do prédio e vemos que ele atravessou até o outro lado. E logo o prédio cai em cima do Hércules que segura ele com toda a força, mas o prédio esmaga ele. E vemos que o Jack transformou o prédio em um tesouro divino. Só que mesmo assim o Hércules ainda tá vivo. E todo mundo se emociona após ver ele. E o Jack ver mais uma vez a cor dele. Ele finalmente entende que a cor da mãe sempre foi falsa e a do Hércules é do amor verdadeiro. Ele fala que vai transformar a cor do Hércules na cor que ele mais gosta. E o Hércules manda ele tentar. E o Jack pega um pedaço de madeira e uma porta, e eles já começam a cair na porrada, e dessa vez eles estão lutando mano a mano. E vemos que a Brunilda está dizendo que eles estão próximos do fim. Daí vemos o Hércules, e ele acerta um soco na barriga do Jack, que cai que nem bosta no chão, e o Jack tá cuspindo muito sangue, mas o Hércules não dá tempo para ele descansar e vai pra cima. Só que o Jack desvia, e o Hércules tenta acertar vários socos nele, e o Jack só fica desviando. E vemos que o Jack está planejando algo enquanto desvia dos golpes. Daí vemos que ele espera um ponto cego, e tira uma lança da roupa, e quase perfura a cabeça do Hércules. E logo ele toma um socão, e o Jack passa mal com esse soco. E os deuses até comemoram. E os humanos começam a ironizar que o Jack perdeu. E aquela mulher começa a defender ele, dizendo que ele é só um menino, lutando para proteger a humanidade. Aí o Jack começa a cantar, e ele se levanta que nem um psicopata, e o Hércules já fala que ele é bem forte. E o Jack se aproxima dele tentando atacar, e leva outro soco na cara, e ele quase desmaia. E o Hércules quase dá um golpe fatal, porém ele se levanta e usa o sangue de arma atravessando o Hércules. E o Hércules até se surpreende, mas ele pergunta se a cor do coração dele mudou e o Jack fala que não. Ele também fala que a derrota é dele. E o Hércules fala que os pensamentos dele ainda não mudou, e que ele ama a humanidade. E ele fala tudo isso dando um abraço. Mas que cena emocionante. Daí todo mundo ali chora, só que antes do Hércules morrer ele pede desculpas para a Brunilda e fala que a humanidade está nas mãos dela. E com essas palavras ele morre. Daí vemos que a Valquíria do Jack aparece e ela pergunta como ele está se sentindo por ter matado um deus. E ele fala que não sabe, e que aquele sentimento não é familiar. E ela fala que ele nem faz uma cara triste quando está triste. E logo ela vai embora tomar um banho, e antes dela ir, ela manda ele ir em uma enfermaria. E vemos que o Hércules tocou o coração do Jack, porque ele não para de pensar nele. Aí o Jack fala que se pudesse pedir mais alguma coisa ele pediria para vê-lo mais uma vez. E alguém acaba jogando uma pedra na cabeça dele, fazendo todo mundo da plateia começar a jogar pedras também. A plateia diz que ele é quem deveria ter morrido. Vemos aquela menina de cabelo roxo chorando, e ela pergunta se a Brunilda estava feliz por fazer o Jack finalizar o Hércules. E a Brunilda fala que a palavra Valquíria significa uma mulher que decide que vai morrer em batalha, e que as emoções para elas não importa. Ela só está tentando salvar a humanidade. Daí ela vai para uma sala e faz uma homenagem para o Hércules, e ela começa a chorar muito. Ela até diz que logo estará do lado dele. Daí vemos o Ares e ele está chorando que nem uma garotinha. E o Loki percebe que o Jack calculou tudo desde o início da luta. E ele também fala que o Jack só venceu porque arriscou a própria vida para vencer. E o Ares fala que era para homenagear o Hércules que lutou bravamente, e não o Jack. E logo ele fala que vai ser que nem o Hércules.
Daí Zeus fica puto e destrói tudo ali, e o motivo é que os humanos já tinham ganhado duas. Daí vemos dois caras estranhos, e eles estão elogiando os guerreiros que foram escolhidos para o Ragnarok, e eles também são lutadores do Ragnarok. Daí vemos o Loki dizendo que vai caminhar, e Zeus fala que vai tirar uma soneca, só que aquele mordomo dos deuses fala que eles são dois mentirosos. Daí vemos o personagem mais lindo andando, e vemos que o Loki estava por ali, e ele chama o Buda, e logo o Buda vai até ele perguntando se ele queria brigar, e o Loki muda de personalidade, falando que ele não queria brigar, mas ele fala que é a primeira vez que ele vê as Valquírias usando o ritual do Volund. Ele também fala que as Volundes teve força para matar e aguentar força dos deuses. O Loki fala que esse poder só existe no reino espiritual dele. E vemos que o Buda não tá nem aí para ele. E o Buda fala que ele não prestou atenção em nada. E ele manda o Loki explicar de novo. Aí o Loki vai direto ao ponto, perguntando se ele é um traidor. E o Buda pergunta se ele for o que ele iria fazer. E o Loki diz que vai matar ele. Só que do nada aparecem os caras, falando que são castigo divino. E até o Loki não entende nada. E um cara ameaça o Buda, só que o Buda morde aquele pirulito e assusta ele. E quando o cara iria atacar o Buda, ele cuspe um palito na mão dele fazendo um furo. Daí todos eles decidem finalizar o Buda, e o Buda já chama todos eles para cair na porrada. Aí aparece o Sasaki, dizendo que é errado vários contra um, e logo ele entra na luta, e também aparece aqueles outros guerreiros para completar o time. E logo aquele cara começa a atirar no Buda, e o Buda desvia como se não fosse nada, e aquele cara se surpreende, e logo o Loki puxa duas armas e começa a atacar eles, e eles desviam, e aquele menino se aproxima do Loki, e logo o Loki fica puto e chama ele pro pau, e quando eles iriam cair na porrada, Zeus aparece e acaba com aquilo. Eu fico imaginando se no futuro vai ter uma luta do Loki contra esse moleque, mas voltando pro resumo, quando a cena se aproxima, vemos que Odin está junto com Zeus, e Zeus fala que em um momento como aquele, eles não devem brigar, e os pássaros falam a mesma coisa só que chegando eles, e é incrível que o Sasaki acha os pássaros fofos, e aquele cara da arma do peixe fala que eles não mandam neles, e o Odin fica puto e mostra seu poder, tremendo tudo, e logo o Loki se caga e vai embora, junto com aqueles caras, e o Sasaki e os outros vão assistir a próxima luta, ficando só o Buda, e logo Zeus manda ele não arrumar mais encrenca, e o Buda fala que a única coisa que pode o influenciar é ele mesmo, e logo Zeus vai saltitando ver a luta, e o Odin faz uma cara assustadora e mostra sua aura poderosa, matando todas as plantas ali, e logo vemos a Brunilda, e a menina de cabelo roxo, que eu ainda não lembro o nome, pede desculpas para a Brunilda por ter falado aquilo, e a Brunilda fala que não foi culpa dela, e que ela é uma pessoa boa, e logo elas vão para a sala do próximo lutador, e mano o cara tava dando uma relaxada com várias mulheres, além de ter comido e bebido muito, daí a Brunilda acorda ele, e expulsa todas as minas do cara, e ele vai pra cima da Brunilda, querendo que ela vá pra cama com ele, só que a Brunilda mostra quem manda e segura ele, e descobrimos que ele é um lutador famoso, chamado Raiden, daí ela chama a Valkyria dele, e mano, ela é um monstro mais alta que o Raiden, e logo ele fica animado, e fala que gosta de mulheres grandes que nem ela, e ela fica toda sem graça perto dele, e logo vamos para a arena, e enquanto o Raiden caminha vários lutadores de sumo ficam batendo os pés, e logo vemos que ele está cheio de listras vermelhas, só que do outro lado aparece Shiva, o cara que iria lutar contra o Adão na primeira temporada, e o episódio termina com ele se preparando para cair na porrada. Então esse foi o vídeo, se você gostou deixa o like.